Então tá, vamos lá. Boa noite, paz e graça. Daniel Raup. Esse aqui é o Schwarzhaupt, Daniel Schwarzhaupt, Daniel Raup. Um abraço para você, Daniel. Vamos entrar num assunto aí que fala sobre deserto, a esperança da terra prometida. E Paulo, tendo o entendimento de que a lei mosaica serviu como aio para conduzir as pessoas ao encontro de Cristo, Jesus Cristo. É interessante o entendimento de Paulo para aquela época, com tantas contradições, com tantos hábitos, costumes, religiosidade, não muito diferente do que nós vivemos hoje. Muda-se talvez um aspecto que nós estamos numa geografia diferente, numa época diferente cientificamente, mais avançada, mas Paulo tem a percepção espiritual de que algumas pessoas traziam consigo de estar voltando ao passado, como se tivessem a necessidade de peregrinar no deserto, por terra árida, esperando a promessa que eles queriam, segundo o coração deles, o povo judeu, o povo hebreu, que o Messias ainda não tinha chegado. Mas o Messias já tinha vindo, já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado, assunto aos céus, deixado o seu Espírito Santo. Paulo recebe essa conversão no caminho para Damasco e de perseguidor passa a ser perseguido por falar de Jesus, que ele encontrou, que Jesus veio até ele e perguntou por que ele perseguia ele, ou seja, perseguia as pessoas que tinham fé em Jesus. E quando Paulo se converte, cai não somente as escamas dos seus olhos, que ele ficara cego por 3 dias, 3 noites, e Ananias vai e ora a ele numa rua que ele estava escondido numa casa, na rua chamada à direita. E o profeta Ananias recebe a mensagem da voz de Deus dentro do seu coração e vai lá e faz a oração, receoso de ser preso, mas obediente, segue pela fé. E Paulo começa a entender, tendo uma visão espiritual, a qual ele estava cego no mundo até então, vendo somente aquilo que lhe era colocado na mente, acreditando tudo aquilo que lhe fora dito pelas autoridades na época que ele vivia, autoridades romanas, autoridades judaicas, autoridades religiosas e políticas. Ele cria que tudo que falavam para ele deveria ser feito. Ele, como servo obediente à lei, seguia rigorosamente, pois aprendera aos pés de Gamaliel, um professor fariseu, tudo o que vinha da lei mosaica. E ele agora estava sendo um perseguidor daqueles que professavam a fé, que talvez mudaria o comportamento das pessoas com relação ao Império Romano, que uma autoridade nova estava se instalando e que um novo reino estava sendo colocado, que para eles era materializado, mas na verdade era espiritualizado nos corações das pessoas que estavam se libertando de um jugo, de uma lei, se libertando de um comportamento contrário à vontade do grande Eu Sou, o Espírito Santo, que habita nos corações das pessoas e que vão entendendo
que costumes, hábitos e tradições às vezes destroem famílias, destroem sociedade, imposta pela vontade contrária ao amor, à justiça e à fé verdadeira. E quando Jesus vem e quebra todos esses paradigmas, combatendo as heresias, falando na cara dos religiosos, que eram os fariseus, os doutores da lei, que traziam imbuídos nas suas reuniões, nas sinagogas, aos sábados, que ele era um impostor, que era filho de Beuzebu, de demônio, só porque ele falava a verdade, porque ele falava da justiça e de um reino a ser colocado nos corações das pessoas, e a princípio do coração das pessoas recebendo esse reino de Deus, iria transformar a vida das outras pessoas nos ambientes onde essas pessoas estivessem, porque também estariam propagando esse reino na sociedade, onde estariam quebrando os vícios, as maldades, as injustiças, as politicagens e o desvio de conduta. Porque o que nós temos no meio da sociedade, não diferente daquela época, é a falta de respeito um para com os outros, a empatia, o entender as fraquezas, as limitações de cada um dentro do conhecimento, seja ele filosófico, espiritual ou intelectual, condições físicas, condições sociais, de ter uma melhor qualidade de vida. E Jesus veio transformando as pessoas por intermédio da sua mensagem de fé, de amor, de perseverança, de pacificação dos ambientes, de compaixão e misericórdia, dizendo que quem estava ainda na lei estava sob o jugo e o domínio dela. Ainda estava esperando em Moisés o libertador. E ele estava ali como libertador das pessoas, quebrando as correntes dos cativos que estavam ainda acorrentados a uma tradição, a uma lei que o colocava de cabresto, e muitas dessas vontades que eles faziam, não faziam para expressar a liberdade que eles tinham, mas estavam sob um jugo dominador do Império Romano, político, que os cabresteava e que os manipulava. E Jesus veio tirando eles desse domínio religioso e político, somente demonstrando o amor, falando do reino de Deus implantado nos corações. Não era um reino colocado nesta terra, mas era nos corações. E através, recebendo esse reino de amor e justiça nos corações, eles estariam transformando o seu ambiente, a sua volta, as suas famílias, a sua sociedade, e até tocando no coração de algumas lideranças, para que tivessem essa mesma percepção. Então, quando Paulo tem esse entendimento, se você ler toda a carta de Paulo aos Gálatas, ele do começo ao fim está falando: nós somos nova criatura em Cristo. Se Cristo já foi morto e crucificado, qualquer coisa que eu queira fazer, eu estaria querendo me justificar perante alguma coisa que anularia a morte de cruz de Cristo, sendo que eu tenho que me autoflagelar, fazer alguma peregrinação para demonstrar que eu estou sofrendo para que Deus tenha pena de mim e me abençoe? De forma alguma. Paulo entendeu isso, que não era necessário, porque Cristo já tinha feito o sacrifício. Agora bastava eu, você, nós e eles na época crerem que esse sacrifício foi único, e ele foi verdadeiro, e ele foi por amor, como um cordeiro levado ao matador, para tirar todo aquele processo antigo da lei, das matanças dos cabritos, das reses, dos bodes de expiação, da aspersão de gordura e sangue sobre as pedras e os altares, a pão da proposição, para que somente o sacerdote tivesse a condição de chegar e fazer as orações para quem ficava de fora e não tivesse acesso dentro do local chamado Casa de Deus, de oração. Tenda
tabernáculo, templo e sinagoga. E agora nós temos algumas outras reuniões nos ambientes, né, as congregações, e isso é importante que tenha. Mas que nestas reuniões sejam para libertar, não para escravizar. Que seja uma palavra que venha do céu no coração das pessoas, implantando o reino dos céus nos corações das pessoas, para que se libertem dessas manipulações que estão instaladas em todos os setores da sociedade onde nós vivemos. Pois, se Cristo vos libertar, verdadeiramente estáis livres. João escreve em sua carta em João 8, versículo 36, sobre esse aspecto. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente você estará livre e será livre. Vou ler aqui a passagem de Paulo aos Gálatas e vamos falar mais um pouquinho sobre esse aspecto. Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, a comunidade que estava na Galácia, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ok? Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem de nós. É um dom de Deus colocado nos corações. É a fé, é o dom. Então Paulo, quando escreve aqui aos Gálatas, depois o autor aos Hebreus, que até hoje os estudiosos têm, entre eles dizem os apologistas, né, e os teólogos, que foi Apolo, que foi Pedro, que foi Paulo que escreveu, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus é mais uma compilação de escritura espiritualizada que fala sobre a questão lei, sobre a questão graça, sobre a questão de liberdade, a fé, o verdadeiro sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote real, que é Jesus, e vem trazendo as mensagens bem esclarecidas para que na escritura, lendo, você pode compreender. Ouvindo, também você possa perceber. E nessa expressão que Paulo está dizendo que Aio era uma pessoa como hoje. Uma pessoa responsável por uma criança de levar até a escola. Um tutor, um aio, que leva até a sala de aula, leva e larga na sala de aula. É o tutor, conduz pela mão para cuidar, e chega lá, diz o mestre, agora é o mestre que vai ensinar. O aio é aquele que levou, depois o que buscou para casa. E Paulo faz essa comparação de que a lei serviu de aio. E nessa interpretação que Paulo faz sobre a lei que serviu de aio para chegar até Cristo, é que as pessoas que foram retiradas do Egito pela mão de Deus, conduzida por intermédio de Moisés, Moisés obedecendo a voz de Deus, se eles fossem numa linha reta para chegar até a terra prometida, Êxodo 33:3, uma terra que emana leite e mel, era a promessa. Vocês vão para uma terra que lá terão leite e mel, ou seja, bastante vegetação, flores, daí tem abelha. A abelha colhe e faz o néctar, que produz o mel, faz a polinização das flores que dão os frutos, então a terra é fértil. Se a terra é fértil, tem pasto. Se tem pasto, tem animal que pasta. E se tem pastagem, tem res, tem vaca, tem cabrito, né? E cabra. E tem leite. Então a terra é boa.
A terra é de produção. Vocês estão saindo de uma terra seca para uma terra de produção. Eu vou conduzir vocês até lá. Só que eles ficaram rodeando no deserto 40 anos, e tanto foi que muitas pessoas, a maioria das pessoas que quando saíram do Egito, levando, segundo a Bíblia, 40 anos peregrinando, todas as pessoas que saíram lá do Egito, todas elas pereceram no deserto. Somente Josué e Caleb que não. Os demais nasceram famílias, né? As famílias se aumentaram durante o percurso. Saíram mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que eram os hebreus, que se multiplicou quando José desce para o Egito e lá fica governador. Depois a família de José, seu pai Jacó, vai com seus familiares, 75 pessoas. Essa se multiplica por 450 anos, se multiplica que chega ao ponto de ter 1,5 milhão de pessoas aproximadamente, ou mais. Isso é história que conta, fatos narrados de estudos de arqueologia e teologia que trazem essas informações, para chegar somente Josué e Caleb e outras pessoas que depois que nasceram no deserto para chegar na terra prometida. Moisés só olhou a terra e não chegou nela, e depois o corpo dele não foi encontrado. E o que se traz é que o anjo do Senhor o arrebatou para o céu. Mas nessa peregrinação, quando eles estavam sendo conduzidos pelo deserto, para que o exército do faraó que vinha atrás, querendo nos encalços deles, e mais os adversários que tinham no deserto, no caminho que eles haveriam de passar, guerras, né, dificuldades, tempestades, a temperatura baixava a menos 10 graus centígrados durante a noite, e durante o dia o sol escaldante era acima de 50 graus Celsius. Então era um choque térmico. Só que Deus, com sua misericórdia, segundo as Escrituras, durante o dia tinha uma nuvem que cobria o povo para que eles não perecessem no deserto pelo sol escaldante, e durante a noite, para que eles não morressem de frio, tinha uma tocha de fogo sobre eles para aquecê-los, e era Jesus. E a sede, quando eles tinham sede, era para furar a rocha que vertia água, não tinha necessidade. Moisés chegou a ferir a rocha, não era necessário. A pedra largava água em abundância para que eles não perecessem, ele e os animais juntos deles. Tinha água, a rocha que caminhava do lado era Cristo. Então Cristo está no começo ao fim do lado deles, conduzindo junto com a lei que Moisés fez uma constituição, além dos mandamentos, os 10 mandamentos, tinha a constituição para o povo ter um comportamento dentro daquele regime do povo hebreu, que permeou junto com o povo judeu quando chegamos na terra da Palestina, hoje Israel, e conduzindo eles para chegar no momento da época futura, que deveria de vir da tribo de Judá, um rebento da raiz de Jessé, que sentaria sobre o trono de Israel e governaria. Então esse é o Jesus, o Messias, o Messias, o Emmanuel, Deus conosco. Chegou agora, deixa que eu, mestre, vou cuidar de vocês. Acabou-se a lei, vão ser guiados pelo Espírito, não estáis mais sob o jugo da lei. A lei é boa, foi boa e é boa, mas ela não me aponta, porque ela não me escraviza, porque eu estou livre em Cristo. Agora Cristo me conduz, Ele me ensina, pela ação do Espírito Santo, como devo me comportar, como devo estar junto com as outras pessoas na sociedade, não aceitando as injustiças, sendo verdadeiro naquilo que pretendo e você pretende fazer, com os objetivos traçados, caminhando junto com as outras pessoas, vivendo em harmonia e se colocando na situação da outra pessoa, sentindo que ela também tem uma necessidade, tem as suas fraquezas e as suas limitações. E com este reino colocado nos corações de cada um, e você espalhando essa virtude da graça que você recebeu de forma imerecida da parte do Senhor, você possa dar para outra pessoa da mesma forma como recebeu.
Não fique para si essa virtude, esse dom, essa graça que você recebeu. Muitos hoje ainda não entenderam a mensagem da cruz. Por isso que é loucura para alguns falar de Jesus. Mas para nós é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para nós não é a magia que é aplicada em algumas reuniões que acha que tem que ter um fogo estranho. Se não tiver o fogo estranho, Deus não está operando. Deus está operando no silêncio, como Elias estava dentro de uma caverna, que ele queria barulho, e veio trovoada, veio vento forte, veio rajadas fortes, veio terremoto, e Deus não estava falando com Elias. No momento que parou tudo, Deus, com voz mansa e suave, chamou ele: Elias, vem para fora. É nesse entendimento que nós devemos saber e compreender a dimensão do grande Espírito, que ele está em todos os lugares. Não é palpável, não é visto. Nós acreditamos naquilo que não vimos, porque sentimos o amor, queremos a justiça, e temos a convicção que a fé, a perseverança que nos dá e nos insiste com nós mesmos, nos constrange a caminhar cada vez mais um passo à frente. Não retroceder. Não andar com um caixão amarrado, trazendo um jugo pesado de rastro, murmurando, que nem muitos murmuraram no deserto e pereceram pelo caminho. Agora, arrebentando essa corrente desse jugo pela ação da palavra, da libertação, porque Cristo veio para libertar e resgatar as ovelhas perdidas do povo de Israel. E o povo de Israel se representa a igreja, que são pessoas que estão em Cristo ou buscam estar com Cristo. O marco existencial da história da humanidade, o antes e o depois, se você creia ou não. E esta mensagem, que agora todas as outras coisas que fizeram na tua vida, que chegou até nesse momento, foi algo que contribuiu para trazer você até na presença de Jesus, e Jesus pegar você e dizer assim: agora deixa que eu cuide dessa criança, porque na mão de Deus nós somos um bebezinho. Muitos ainda estão tomando leite materno porque não conseguem ainda ouvir uma mensagem um pouco mais forte, porque seu entendimento não consegue digerir as palavras que lhes são ditas, embora que elas estejam reveladas há mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos, mais de 4.000 anos, pelo grande Eu Sou. Mas cada um, dentro da sua fé, do seu entendimento, perceba e saiba: esse reino deve ou deveria estar suplantado nos corações de cada um de nós, para que na ambiência, nos lugares que a gente estiver, propagar esse reino para as outras pessoas. E Cristo tem de cuidado de vós. O Jesus, o Cristo de Deus. Então, tudo que aconteceu no passado da tua vida serviu de alguma forma para se aproximar de Deus, por intermédio de Cristo. Você tem que entender dessa forma. Seria bom que entendesse. Porque a mensagem e aquilo que é lhe dito, ofertado, não é por força e nem por violência, ou nem por uma ditadura goela abaixo. É dentro de uma simplicidade, assim como Jesus foi quando estava aqui, junto com os discípulos e com as pessoas que estavam próximos a ele, entendendo ele na pessoa abençoadora que era e foi e sempre será. Creia sim, dentro dessa simplicidade, sem paganismo, sem reteté, sem o querer oferecer coisas que você não pode cumprir, sem querer se autoflagelar, porque Jesus já cumpriu nele, na sua carne, o sacrifício. Nós, como pessoas humanas limitadas, se nós temos o entendimento de crer, de confiar e de ouvir a sua voz e fazer a nossa parte, com certeza
Não somente o reino estar plantado em nossos corações, mas depois desse tempo que nós temos aqui, que é curto, estaremos participando do reino dele, junto com ele, no reino dos céus. Essa é a fé. Porque nós não estamos aqui somente por uma ocasião. Alguém está aqui por uma missão, cada um de nós. E que a missão, por mais pequena que você ache que você está fazendo, é essa que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. E faça de bom grado, faça com alegria, faça com satisfação. Porque Deus tem cuidado de vós. Através de uma pessoa que está perto, ou alguém que está longe, que Ele ama, lhe manda uma mensagem de esperança, aquele que está perto lhe abraça, lhe dá um sorriso e compartilha contigo também as tuas dores. E quando você conquista algo, se alegra com as tuas conquistas. Isso é amizade, isso é amor verdadeiro. Não é mesquinharia e nem querendo machucar o semelhante ou ter inveja do mesmo pelas conquistas que ele ou ela teve na sua vida, na sua caminhada, nesse presente século a qual nós estamos vivenciando, vivendo e passando. Deus abençoe ricamente as vossas famílias, os vossos projetos, ilumine as vossas mentes e tenham certeza que Jesus agora é o que cuida de vocês. Tudo que aconteceu no passado serviu somente de aio para trazer até a presença dele. Amém? Vamos ver quem está aqui nos acompanhando. Daniel Halp eu já citei. Daniel Halp deve ser Daniel. Ah, tem os Halp mesmo, né? Tem a família Halp. Isso aí. Um abraço para ti, Daniel. Fica com Deus, você e sua família. A prima Leoni, beijo no teu coração. Lauri Feijó, o primo também. Um abraço, meu primo, meu irmão. Boa noite, primo. Fica com Deus. Poranci. Um abraço, dona Poranci. Gilane Silveira, nossa amiga. Um abraço para você, para Paraíba também. A Isa Lopes Neves, também um abraço para você, Isa. Verdade, né, Giza? É mesmo, é verdade. Dona Genesi, um abraço para você também, tudo de bom. Boa noite. Serraninho Silva, viu teu videozinho, ô Serraninho? Tocando um gado aí, montado num cavalo. Que beleza, cara, que bonito. Que legal. Um abraço para ti, Serraninho. Tudo de bom. É isso aí, meu amigo. Deus abençoe a nós todos. Seu Paz, irmão Delício. Deus lhe abençoe. Estava de aniversário com a semana retrasada, semana passada, né? Deus te abençoe, saúde. Tudo é bom para você e para sua família aí. Tá em Canoas, né? Assistindo nós lá de Canoas. Fica na paz aí. Deus abençoe você. Um abençoado final de semana para todos nós. Meu bichinho tá lá. Ô, bichinho. Oi. Ó, tá fazendo Tá fazendo uma toquinha lá, encomendas lá. Não sei de quem é aquela encomenda que ela tá fazendo uma toquinha lá, aquelas mãos de fada. Beijo no coração de cada um de vocês. Shalom. Deus é bom. Fique na paz. Goodbye.